Olá, começa aqui o Brasil.jus. Em Alagoas, o frigorífico Frango Favorito foi condenado a pagar R$15 mil por danos morais coletivos numa ação civil pública. A empresa estava descartando resíduos e detritos em desacordo com a legislação e poluindo um rio local. A Justiça também deu prazo de 90 dias para que o frigorífico apresente um plano de recuperação da área degradada. Esses R$15 mil de danos coletivos é para garantir o quê? A recuperação do rio pelo dano que causou a toda a sociedade, além da determinação de um sistema de manutenção, de limpeza desse rio mais efetivo. Não bastasse essa questão civil, a gente tem, na verdade, na responsabilidade ambiental constitucional, três esferas: a criminal, a civil e a administrativa. Essa daí que comentei com vocês é a civil, mas ele também pode, a empresa, o frigorífico, pode também ser condenada criminalmente. Pela lei de crimes ambientais, ela pode responder por um crime de 1 ano a 5 anos, tanto a empresa quanto os seus sócios. E também, com relação à responsabilidade administrativa, os órgãos ambientais podem aplicar multas e também podem, inclusive, embargar e fechar o empreendimento diante do descumprimento. É assim que a gente, na verdade, preserva o meio ambiente e garante o respeito às normas ambientais. Por conta da pandemia, o atendimento presencial na Justiça Eleitoral foi suspenso, mas é possível tirar o primeiro título pela internet. No site do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por exemplo, basta acessar o sistema Título.net e anexar fotos e documentos. Após o processamento de dados, se não houver qualquer pendência, basta baixar o aplicativo e-Título no celular para obter a versão digital do documento. E falando em justiça eleitoral, vem do Amapá uma história interessante envolvendo uma urna e o analista judiciário José Seixas de Oliveira. Foi nas eleições de 2006 e ele mesmo conta a aventura que passou no interior do estado. Em 2006 foi o ano que eu entrei na justiça eleitoral. Fui encaminhado por uma zona eleitoral do interior do estado do Amapá. Muitas histórias, muitas experiências boas. Nós íamos para uma localidade muito distante. Fica já próximo do Oceano Atlântico, no rio chamado Rio Araguari. Um período do dia em que a maré fica muito baixa e um período que a maré fica muito alta. Então a gente precisava fazer essa logística de deslocamento e é uma viagem realmente muito interessante dentro da floresta amazônica. E nós tivemos um problema com o nosso motor que atrasou a nossa viagem. Quando nós retornamos ao ponto, o rio estava completamente seco e vim com essa urna carregando sobre o leito seco do rio. Aí disse, bom, eu vou por um lugar que eu acho que é mais fácil, né? Aí ele falou, não faça isso. Só depois, né, já próximo da margem do rio, foi que ele veio me contar. É porque aquele leito de rio, ele é infestado de arraias. E naquele momento, realmente, eu precisava confiar, né, na palavra do ribeirinho. E foi nessa circunstância que ele tirou uma foto, que para mim é um registro muito marcante. Então, assim, toda a minha trajetória, desde uma zona eleitoral do interior e aquela imagem carregando uma urna na lama, fala muito para mim e conta muito da minha história, da minha dedicação à justiça eleitoral. No Ceará, o Tribunal de Justiça criou uma comissão para evitar o assédio moral e sexual no trabalho. A comissão é composta por 9 colaboradores, entre juízes e servidores. O objetivo é coibir condutas de assédio e discriminação dentro do judiciário, presencial ou por meios virtuais, inclusive contra estagiários, aprendizes, voluntários e outros colaboradores. Cabe à comissão alertar, fazer recomendações e solicitar providências às direções dos órgãos sobre eventuais práticas de assédio moral ou sexual. O projeto Carta de Mulheres, lançado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para ajudar vítimas de violência doméstica, vai completar 1 ano. Por meio online, o canal já recebeu mais de 1.500 solicitações, sendo a maior parte da capital paulista. A violência psicológica é a mais relatada. Os agressores são maridos ou companheiros das vítimas e ex-maridos. Casais homossexuais também estão denunciando. O projeto Carta de Mulheres ele é composto por magistradas e servidoras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós recebemos as informações que nos são trazidas a partir de um formulário que existe na página do Tribunal de Justiça. É feita uma análise qualificada das informações que estão nesse formulário e a partir daí é feita uma resposta, ou são realizadas respostas que informem sobre a situação de violência, os lugares que podem ser procurados quando a mulher está em situação de violência, telefones, contatos, horários de funcionamento, os direitos
que essa mulher tem, que são instrumentais necessários para que ela possa quebrar o ciclo da violência e sair da situação de violência em que ela se encontra. A empresa aérea não é obrigada a pagar danos morais a passageiro que deixou o celular no avião. Ele esqueceu o celular na conexão feita em Guarulhos, São Paulo. Ao entrar em contato com a companhia, informaram que um aparelho similar havia sido encontrado e seria enviado a Brasília, mas isso nunca ocorreu. O homem pediu ressarcimento integral do aparelho e indenização por danos morais. Mas a Justiça do Distrito Federal condenou a Gol Linhas Aéreas a restituir 80% do valor do aparelho, que tinha 4 meses de uso. Os juízes lembraram ainda que a companhia aérea não é responsável pela bagagem de mão. Brasil.jus termina aqui. Obrigado pela sua audiência.